sertão nordestino conhecia bem a dor. Famílias inteiras enterradas pela fome da seca, coronéis que tomavam terras à força, mulheres coagidas em silêncio por promessas de salvação que custavam caro. Mas o que ninguém imaginava era que por trás das paredes caiadas de uma igreja em Pedra Branca se escondia uma traição ainda mais cruel e que a justiça chegaria não pelas mãos da lei, mas pela fúria de Lampião e seus homens. No calor das feiras de Caruaru, Campina Grande e Aracaju, o burburinho corria de boca em boca. Entre os gritos de vendedores oferecendo rapadura, farinha e cachaça, circulava uma história que mexia com a fé de muita gente. O padre Cícero de Pedra Branca não era o homem santo que parecia ser. Enquanto alguns juravam que ele ajudava os pobres e enfrentava coronéis, outros, em voz baixa, diziam que cobrava caro pelas bênçãos, que guardava moedas de réis em cofres escondidos e exigia penitências humilhantes das mulheres. Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, ouviu esses rumores numa tarde abafada, sentado à sombra de um juazeiro com seu bando. O sertão, já marcado por traições e mortes, agora lhe apresentava um novo tipo de inimigo, um padre que usava a batina para enriquecer e manipular. Para um homem como ele, que apesar da vida de cangaceiro carregava o rosário no peito e respeitava a fé, a simples ideia era como uma ferida aberta. Naquele tempo, cada conto de réis arrancado do povo representava a fome de uma família. As moedas que o padre exigia em troca de promessas divinas pesavam mais que ouro, porque eram compradas com o suor de agricultores que já mal tinham o que comer. Lampião sabia que a seca castigava o sertão, sabia o valor de cada pedaço de rapadura dividido entre crianças, e por isso a notícia lhe corroía por dentro. Em Pedra Branca, a Igreja Branca no centro da vila era vista como farol de esperança. Mas o que se comentava nas feiras era outra coisa. Mulheres voltavam diferentes das confissões, comerciantes falidos culpavam promessas mal cumpridas e sempre havia alguém que jurava ter visto o padre recolhendo sacos de moedas trazidos de longe. As vozes eram muitas, as histórias se cruzavam e a dúvida crescia como mato seco em tempo de abandono. Lampião, com seu olhar frio, escutava tudo em silêncio. Seus homens se entreolhavam, alguns desconfiados, outros indignados. Afinal, desonrar a fé era pior que roubar ou matar. Era como trair a alma de um povo inteiro. Nesse momento, Lampião tomou a decisão que mudaria o destino de Pedra Branca. Precisava ir até lá, ver com seus próprios olhos, descobrir a verdade sobre aquele padre que uns chamavam de santo e outros de demônio. Ao preparar-se para a viagem, ajustou o chapéu de couro, verificou a munição e acariciou o punhal que nunca saía de sua cintura. A caatinga seria dura, mas o peso maior estava na responsabilidade de descobrir se a fé do povo estava sendo usada como mercadoria. Naquele instante, mais que cangaceiro, ele se sentia um justiceiro. E foi nesse clima de tensão, em meio à poeira das estradas e ao som dos cascos ecoando pelas pedras, que Lampião partiu com parte de seu bando em direção à Pedra Branca. O sertão parecia segurar o fôlego, como se pressentisse que algo grandioso estava para acontecer. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. E assim, entre rumores de traição e a promessa de justiça, começava a jornada de Lampião rumo a mais um confronto que o transformaria em lenda. Quando Lampião chegou à Pedra Branca, o sol ainda queimava o chão de barro batido e fazia o ar tremer sobre os telhados de telha vermelha. A vila era pequena, mas viva. Crianças corriam descalças pela praça, vendedores ofereciam milho assado e carne de bode em espetos improvisados, e o badalar do sino da igreja chamava os fiéis para a missa da tarde. À primeira vista, parecia um lugar de devoção e simplicidade, mas os olhos treinados de Virgulino buscavam algo além da superfície. Ele não entrou de imediato com sua fama de chefe cangaceiro.
preferiu observar à distância, misturado entre os vaqueiros que vinham negociar gado. O interior da igreja, caiado de branco, refletia a luz das velas e enchia o ambiente de uma claridade serena. O povo simples depositava suas moedas de cobre e prata no altar, muitas vezes o último trocado que guardavam da venda de galinhas, milho ou rapaduras nas feiras de Campina Grande e Juazeiro. Cada tilintar de moeda caindo na caixa ecoava fundo no coração de Lampião, que conhecia o valor de um vintém para quem lutava contra a seca. O padre Cícero subiu ao púlpito com batina escura e olhar severo. Sua voz ecoou forte, citando passagens da Bíblia. Falava de inferno, de castigo, de um Deus vingador que puniria quem não cumprisse as promessas. Entre versículos, sempre havia espaço para lembrar que a salvação estava ao alcance de todos, desde que fossem generosos nas ofertas. O sermão, que parecia sagrado, trazia um tom ameaçador que deixava as pessoas inquietas, como se a culpa pudesse ser comprada com moedas. Lampião percebeu o desconforto. Algumas mulheres abaixavam os olhos, homens rudes se remexiam nos bancos e até crianças se encolhiam diante das palavras duras. Não era o sermão de esperança que ele conhecia dos tempos de infância, quando padres viajantes falavam de milagres e de caridade. Ali, a fé parecia moeda de troca, e isso acendeu um alerta em sua mente. Depois da missa, ficou do lado de fora da igreja. Viu o padre recolher discretamente sacos de dinheiro que 2 ajudantes carregaram para a sacristia. Em seguida, uma fila se formou para confissões. Lampião não se aproximou, mas observou de longe. Foi então que algo lhe chamou a atenção. Uma jovem mulher saiu apressada do confessionário, os olhos marejados, o rosto vermelho de vergonha. Ela caminhou rápido, como quem foge de um peso invisível. Essa cena se repetiu com outras mulheres, sempre com expressão abatida. O contraste entre a luz da igreja e a sombra em seus semblantes dizia mais do que qualquer boato. Lampião, que já havia presenciado injustiças de coronéis e governadores, começou a perceber que ali havia algo ainda mais sujo, porque mexia com a alma e a dignidade do povo. O bando que esperava por ele na venda do seu Antônio logo ouviu suas primeiras impressões. Zé Baiano perguntou se era verdade o que as feiras comentavam. Lampião não respondeu de imediato. Apenas apertou o punho sobre o punhal e disse com voz grave: "Aqui tem coisa que fede mais que carniça em sol de janeiro, e vou descobrir o que é." Naquele instante, Pedra Branca deixou de ser apenas mais uma vila do sertão. Para Lampião, tornara-se palco de um embate que misturava fé, poder e traição. O silêncio dele já era a promessa de que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Os dias seguintes em Pedra Branca serviram para confirmar as suspeitas de Lampião. Ele não se lançou de imediato contra o padre. Sabia que o sertão tinha o costume de enfeitar histórias, e a prudência sempre fora uma das suas armas mais afiadas. Mandou alguns homens do bando circularem discretamente pelas vendas e pelas casas, ouvindo as conversas que corriam ao redor da praça. O que ouviram pintava um quadro cada vez mais sombrio. Uma viúva chamada Dona Ritinha contou em prantos que, após a morte do marido, buscou consolo no confessionário. Saiu de lá mais aflita do que entrou, obrigada a pagar em moedas de réis por uma promessa de proteção que nunca se cumpriu. Disse também que o padre lhe impôs penitências estranhas, que a deixaram marcada pelo resto da vida. Outras mulheres, mais jovens, confessaram em voz baixa que haviam sido persuadidas a aceitar provas de fé em troca do perdão de seus pecados, algo que carregavam como vergonha e medo de revelar publicamente. Lampião,
Ouviu cada relato com a paciência de quem sabia que a raiva podia turvar o juízo. No entanto, a indignação lhe queimava o peito. O sertão já sofria com coronéis que arrancavam terras e com secas que deixavam lavouras em cinzas, mas ver um padre, alguém que deveria amparar os humildes, explorar a fraqueza dos pobres, era como um veneno na alma. Na venda de seu Antônio, entre um gole de cachaça e outro, um comerciante de Campina Grande se aproximou e contou sua história. Ele perdera quase todo o lucro da feira ao entregar uma boa quantia em réis para que o padre abençoasse suas mercadorias. A promessa era de que venderia tudo com fartura, mas voltou para casa com prejuízo e a família passando necessidade. A fé transformada em moeda soava como zombaria. Havia também quem acreditasse no padre e o defendesse, dizendo que ele fazia apenas o que era necessário para manter a igreja de pé. Mas eram cada vez menos as vozes que sustentavam sua santidade. O silêncio pesado das mulheres, os olhares desconfiados dos homens e os sussurros de crianças deixavam claro que algo mais fundo corroía aquela comunidade. Lampião, ao cair da noite, reuniu Zé Baiano, Corisco e mais 2 homens de confiança. Sentados ao redor de uma lamparina improvisada, discutiram o que haviam apurado. Corisco, sempre direto, queria agir de imediato. Zé Baiano, cauteloso, sugeria que esperassem mais provas. Lampião, em silêncio, passava os dedos pelas contas do rosário que carregava no pescoço. Para ele, aquilo já não era apenas questão de boatos, era um crime contra a fé. O sertão guardava uma lei silenciosa. Mesmo entre cangaceiros, a batina era respeitada. Mas diante das evidências, Lampião sabia que essa barreira precisava ser quebrada. Quem mexe com a fé do povo, mexe com o coração do sertão, murmurou, olhando fixo para a chama da lamparina. Aquela noite terminou em silêncio, mas o peso da decisão pairava sobre todos. A cada sussurro ouvido nas feiras, a cada lágrima escondida, crescia a certeza de que não seria possível ignorar. Pedra Branca estava prestes a se tornar o palco de uma revelação amarga, e Lampião, mais uma vez, seria o instrumento de uma justiça que a lei dos homens não ousava tocar. A confirmação definitiva do que acontecia em Pedra Branca chegou de maneira inesperada. Uma noite, enquanto Lampião descansava num rancho improvisado fora da vila, um homem surgiu à beira da fogueira pedindo para falar. Era um jagunço expulso do serviço do coronel Sebastião Menezes, conhecido na região por seu temperamento cruel e pela posse de grandes extensões de terra. O sujeito, magro e abatido, carregava no rosto a amargura de quem fora descartado depois de anos de lealdade. Ele contou o que poucos tinham coragem de assumir em voz alta. O padre Cícero e o coronel haviam firmado uma aliança. O esquema era simples, mas devastador para o povo. O padre explorava a fé dos moradores, exigindo dinheiro em contos de réis e presentes valiosos, em troca de promessas de salvação. Parte dessa riqueza era enviada em segredo para a casa grande do coronel, que, em contrapartida, garantia proteção ao padre e fechava os olhos para os abusos. O que parecia devoção era, na verdade, um conluio entre batina e fuzil. Lampião escutou cada palavra com a calma de quem já ouvira muitas histórias de traição, mas a raiva lhe fervia por dentro. Sabia que a fome no sertão estava em cada prato vazio, em cada criança subnutrida que mendigava nas estradas poeirentas. E ainda assim, padre e coronel amontoavam riquezas. A fé transformada em negócio, o sofrimento trocado por moedas, aquilo ultrapassava os limites do suportável. O jagunço, como prova, descreveu onde estavam guardados os cofres escondidos na sacristia e contou sobre reuniões secretas entre o coronel e o padre após as missas. Disse ter presenciado entregas de sacolas cheias de moedas vindas das vilas vizinhas, moedas que deveriam alimentar famílias, mas que terminavam acumuladas entre paredes sagradas.
Os homens de Lampião se entreolharam em silêncio. Corisco foi o primeiro a quebrar a quietude. Capitão, se isso é verdade, não dá mais para esperar. Esse padre não é homem de Deus, é cúmplice de coronel. Zé Baiano, mais contido, ainda questionava se seria prudente atacar um sacerdote, mesmo corrompido. Mas Lampião já havia tomado sua decisão. Com a voz firme disse: se fosse apenas um coronel, a bala já teria falado. Mas um padre que negocia a fé e ainda se alia ao poder para esmagar os pobres, isso não pode ficar de pé. O sertão precisa ver que nem batina protege quem vive de enganar o povo. Naquela mesma noite, Lampião saiu para caminhar sozinho pela caatinga. O vento seco soprava entre os mandacarus e o cheiro de terra quente ainda pairava no ar. Em sua mente ecoava uma passagem bíblica que ouvira quando menino: Cristo expulsando os vendilhões do templo. A cena antiga agora ganhava forma no presente, com outro templo, outro tipo de exploração, mas a mesma necessidade de purificação. O dia amanheceu carregado de tensão. Pedra Branca seguia sua rotina silenciosa, mas Lampião e seu bando já planejavam cada passo. O padre não sabia, mas seu império de moedas e enganos estava prestes a desmoronar. O sertão, cansado de silêncio e submissão, respirava fundo, à espera de justiça. Toca na lâmpada amarela e fique conosco. Na noite seguinte, Lampião reuniu os homens mais próximos em um acampamento improvisado entre pedras e mandacaros, a poucos quilômetros de Pedra Branca. A fogueira iluminava rostos tensos, e o silêncio era cortado apenas pelo estalar da lenha seca. Sobre uma toalha gasta, estavam dispostas armas cuidadosamente limpas, punhais afiados, rifles de repetição e cartucheiras cheias. Não era uma preparação para um simples saque, mas para um ato que mexia com o coração do sertão. Lampião sabia que mexer com um padre significava atravessar uma linha perigosa. Mesmo diante de abusos comprovados, muitos ainda viam a batina como símbolo de sagrado, e qualquer ação contra o sacerdote poderia levantar dúvidas sobre sua moralidade. Mas para ele, a maior traição era usar o nome de Deus para enriquecer e oprimir. Enquanto passava um pano sobre o cano de sua arma, murmurou um trecho da Bíblia que sempre o acompanhara: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de ladrões. Os homens escutavam em silêncio. Alguns, como Corisco, estavam ansiosos para agir logo, convictos de que aquele padre merecia pagar com a própria vida. Outros, como Zé Baiano, demonstravam certa hesitação, lembrando que a opinião pública poderia se voltar contra eles. Lampião os ouviu, mas deixou claro que a decisão estava tomada. Não se tratava de dinheiro, mas de justiça contra quem profanava a fé. Enquanto discutiam a estratégia, lembraram que a missa de quinta-feira era sempre seguida por um longo período em que o padre ficava sozinho na igreja. Esse detalhe, confirmado por informantes locais, seria a brecha perfeita. Não haveria testemunhas diretas, apenas o encontro inevitável entre o padre e o cangaceiro mais temido do Nordeste. A preparação, então, passou a ser minuciosa. 3 homens cuidariam da vigilância externa, enquanto Lampião entraria pessoalmente para confrontar o sacerdote. Durante a madrugada, o bando descansou em silêncio. Alguns cochilavam debaixo de mantas finas, outros permaneciam acordados, inquietos, olhando para o céu estrelado. Lampião, sentado sobre uma pedra, rezava baixinho com o rosário entre os dedos calejados. Não pedia perdão antecipado, mas clareza de espírito. Para ele, aquele gesto não era vingança cega, era a execução de um juízo que a lei dos homens jamais teria coragem de impor. O amanhecer trouxe consigo o canto de galos distantes e o cheiro forte da vegetação seca. O sertão parecia esperar o desfecho com a mesma ansiedade do bando.
No caminho para a Pedra Branca, os cavalos levantavam poeira e cada passo ecoava como prenúncio de algo irreversível. O calor já castigava e o suor escorria pelos rostos, mas ninguém se queixava. Havia um peso no ar, uma consciência coletiva de que estavam prestes a escrever mais um capítulo da história dura do cangaço. Ao avistar a vila ao longe, Lampião respirou fundo. Sabia que dali em diante não haveria retorno. Pedra Branca continuava sua rotina, sem imaginar que naquela tarde a máscara de santidade cairia diante de todos. O destino estava traçado e Lampião carregava no olhar a convicção de quem já escolhera seu caminho. O sol já se escondia atrás das serras quando Pedra Branca mergulhou na penumbra. O badalar lento do sino da igreja ecoou pelas ruas de barro, chamando os últimos fiéis para a reza da noite. Poucos atenderam. O templo, que deveria ser refúgio, já não inspirava a mesma confiança. Muitos preferiam rezar em casa, temendo que a culpa pregada nos sermões custasse mais caro do que a salvação prometida. Lampião aguardava o momento certo, escondido entre sombras, com 2 homens do bando posicionados para vigiar os arredores. As velas que ardiam dentro da igreja projetavam uma luz trêmula pelas janelas e o cheiro de cera misturado à poeira dava ao ambiente uma atmosfera pesada. O capitão respirou fundo, passou a mão pelo rosário no peito e decidiu que aquela seria a hora. Empurrou a porta lentamente. O rangido das dobradiças quebrou o silêncio e o som ecoou pelas paredes caiadas. Lá dentro, o padre estava sozinho, sentado diante de uma mesa repleta de papéis e moedas. Contava réis com a calma de quem tratava o sagrado como negócio, separando montes de acordo com anotações rabiscadas em um caderno. Lampião avançou alguns passos e o estalo de suas esporas fez o sacerdote erguer os olhos, surpreso. "Quem ousa entrar assim na casa de Deus?" perguntou o padre, tentando disfarçar o susto. Lampião encarou firme, o rosto iluminado apenas pela chama das velas. "Casa de Deus? Isso aqui virou casa de comércio. Quantas almas o senhor já vendeu em troca de moedas?" O padre tentou manter a postura, ajustando a batina. "Meu filho, não entende o peso que carrego. As pessoas pedem milagres, pedem cura, pedem chuva. Nada vem de graça neste mundo. Preciso de recursos para manter a igreja, para manter a fé viva." A voz do padre soava firme, mas seus olhos tremiam. Lampião percebeu. Aproximou-se ainda mais, observando o brilho metálico das moedas empilhadas. "Fé não se cobra, padre. Quem sofre de fome não deveria pagar pela esperança." O sacerdote mudou de tom, tentando recuperar o controle. "Você é Lampião, o cangaceiro, um bandido ousando dar lição de moral? Quantos já matou, quantos lares já desfez? Eu, pelo menos, ofereço o perdão." As palavras ressoaram como insulto, mas Lampião não se abalou. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer resposta. O capitão se aproximou ainda mais, até a mesa, e pousou a mão sobre o caderno de anotações. Folheou rapidamente e encontrou nomes de moradores, valores pagos, descrições de penitências impostas. A prova estava ali, diante de seus olhos. O padre, agora acuado, ergueu a voz em desespero. "Não mexa nisso! Esses são os segredos de confissão. É pecado tocar nesses papéis." Lampião fechou o caderno com força e o lançou sobre a mesa. "Pecado é usar a palavra de Deus para enriquecer. Pecado é abusar da fé e da inocência do povo." O silêncio voltou a dominar a igreja, quebrado apenas pelo som distante de um cachorro latindo na vila. O padre recuou, encostando-se ao altar. Lampião deu mais um passo, sua sombra engolindo a figura trêmula do sacerdote. A tensão era insuportável, como se o próprio sertão prendesse a respiração à espera do que viria. E naquele instante, estava claro. A noite do acerto tinha começado e não haveria volta. A tensão dentro da igreja era tão densa
que parecia pesar no ar. As velas continuavam acesas, lançando sombras vacilantes sobre as paredes caiadas, enquanto o padre respirava ofegante diante do altar. Lampião, com o punhal ainda preso à cintura e o revólver na mão, caminhava devagar. Cada passo fazia o som metálico das esporas ecoar pelo templo, como se fosse o anúncio da sentença que estava prestes a cair. Padre, o senhor teve a chance de falar a verdade, teve a chance de se arrepender. A voz de Lampião soava firme, sem pressa, carregada de convicção, mas preferiu se esconder atrás da batina. O sacerdote, agora pálido, ainda tentou uma última defesa. Ergueu as mãos e falou com desespero. Eu só fiz o que era necessário. Sem o dinheiro das promessas, a igreja cairia, a fé morreria. Não entende que eu era a esperança deles? Lampião não respondeu de imediato. Seu olhar frio percorreu a mesa abarrotada de moedas e papéis. Sabia que aquelas peças de cobre e prata tinham custado suor e fome. Cada moeda ali representava o prato vazio de uma criança, o gado vendido por quase nada, a promessa de chuva que nunca veio. Aquele ouro manchado de lágrimas era a maior prova da traição. O silêncio da igreja foi cortado apenas pelo som de um estalo. O cão do revólver sendo puxado para trás. O padre, em choque, recuou 2 passos, encostando-se ao altar. Seus olhos arregalados refletiam o brilho da vela mais próxima. Vai me matar aqui, diante do Senhor! Gritou, tentando transformar a cena em sacrilégio. Lampião ergueu a arma com firmeza, mirando no centro do peito. Quem transformou essa casa em sacrilégio foi o Senhor. O disparo ecoou seco, atravessando o peito do padre com precisão. O corpo tombou lentamente, caindo diante do altar, as mãos ainda tentando segurar a batina agora manchada de sangue. O som do impacto no chão de pedra se misturou ao tilintar de algumas moedas que caíram da mesa, como se até o dinheiro denunciasse o fim do impostor. As velas continuaram queimando, indiferentes ao horror. O sangue escorria pelo piso e se misturava à cera derretida, criando manchas escuras que pareciam consumir a pureza das paredes brancas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, apenas quebrado pela respiração pesada de Lampião. Ele permaneceu parado por alguns segundos, olhando para o corpo. Não havia sorriso em seu rosto, tampouco arrependimento visível. O que havia era a certeza de que fizera o que o sertão esperava. Para os homens simples, a lei não chegava. Quando chegava, vinha apenas para defender coronéis. Naquele instante, a justiça tomara outra forma, pelas mãos de quem vivia à margem dela. Lampião fez o sinal da cruz lentamente, murmurando palavras baixas que apenas ele podia ouvir. Depois, guardou o revólver, ajeitou o chapéu de couro e se virou para a porta. Do lado de fora, a noite parecia mais silenciosa que nunca, como se até a caatinga tivesse parado para testemunhar. O padre de Pedra Branca não mais enganaria ninguém. A sentença estava cumprida e o sertão, mais uma vez, havia visto a justiça chegar de um jeito duro, mas inevitável. Na manhã seguinte, Pedra Branca acordou diferente. O sino da igreja não tocou, e esse silêncio incomum despertou a curiosidade dos moradores. Aos poucos, homens e mulheres se aproximaram do templo, ainda com o frio da madrugada no rosto. Encontraram a porta entreaberta e, ao empurrarem, viram a cena que ficaria gravada na memória de todos. O corpo do padre estendido diante do altar, o sangue já escuro misturado à cera das velas consumidas. Os gritos das mulheres ecoaram pela praça, atraindo mais gente. Ninguém ousava se aproximar demais, como se o chão da igreja tivesse se tornado maldito. Os cochichos se espalharam. Uns acusavam Lampião de sacrílego, outros murmuravam que o padre já havia merecido. Em meio à confusão, foi o próprio Lampião quem surgiu de frente, sem se esconder. Com passos firmes, entrou no templo diante de todos e apontou para a mesa ainda coberta de moedas. Aqui está a prova da traição.
Sua voz ecoou alta, carregada de indignação. Cada réis que ele guardava era suor de gente como vocês. O perdão que vendia custava fome. Com um gesto, ordenou que Zé Baiano e Corisco trouxessem os cofres que haviam encontrado na sacristia. Diante da multidão perplexa, Lampião abriu os baús abarrotados de dinheiro, cruzes de prata, alianças de ouro e joias entregues em promessas. O barulho metálico das moedas caindo no chão impressionou a todos. O silêncio da multidão se quebrou em murmúrios de revolta. Mulheres choravam, lembrando-se das vezes em que haviam vendido animais para pagar penitências. Homens apertavam os punhos, envergonhados por não terem questionado antes. Lampião não buscava aplauso, mas sabia que precisava dar uma resposta. Ordenou que parte do dinheiro fosse distribuída imediatamente entre os pobres. Sacos de farinha, carne seca e rapadura foram comprados e entregues às famílias mais necessitadas. O restante, determinou, deveria servir para abrir poços e melhorar a estrada que ligava Pedra Branca a Juazeiro, rota vital para os retirantes que fugiam da seca. Os moradores, ainda atônitos, começaram a ver que aquele ato não era um simples crime. Era justiça do sertão, um ajuste de contas contra quem explorava a fé. A imagem do padre como homem santo desmoronava diante das provas. O que restava agora era a memória amarga de terem sido enganados por tanto tempo. Mesmo assim, alguns ainda olhavam Lampião com medo. Era, afinal, o rei do cangaço, homem de armas, responsável por mortes e emboscadas em todo o Nordeste. Mas ali, em Pedra Branca, ele aparecia diferente. Não como bandido, mas como alguém que havia colocado fim a uma mentira. Lampião olhou para o povo reunido e falou novamente, a voz ecoando pela praça. Que todos aprendam. Nem batina, nem farda, nem riqueza dá o direito de oprimir o povo. A fé não se vende. A fé é de vocês, não de quem usa Deus como moeda. Depois de suas palavras, montou em seu cavalo e deixou a vila, seguido pelo bando. Atrás, deixou um rastro de espanto, mas também de alívio. O povo, aos poucos, começava a entender que naquela noite não fora apenas um padre que caíra, mas toda uma mentira que havia dominado Pedra Branca por anos. A notícia da morte do padre se espalhou pelo sertão com a rapidez de um rastilho de pólvora em roçado seco. Em poucas semanas já se cantava em feiras de Caruaru, em procissões em Juazeiro do Norte e até em cantorias de viola nas praças de Feira de Santana. Os versos ecoavam em cordéis improvisados. Uns chamavam Lampião de justiceiro do povo, outros de assassino de um homem santo. O episódio dividia opiniões, mas ninguém conseguia ficar indiferente. Nos sermões dominicais, padres de outras vilas mencionavam o caso com cautela. Alguns o condenavam, acusando Lampião de profanar a casa de Deus com sangue. Outros, mais discretos, reconheciam que o sacerdote de Pedra Branca tinha abusado da confiança do povo, transformando a fé em negócio. Essas vozes lembravam passagens bíblicas de falsos profetas e cobradores do templo, associando discretamente a queda do padre às histórias antigas de punição contra os que exploravam a religião. Nas feiras, onde o povo simples trocava mercadorias e notícias, as conversas eram mais diretas. Homens que perderam seus réis em promessas falidas agora gritavam alto que Lampião tinha feito justiça. Mulheres que carregavam a vergonha de penitências indecentes choravam em silêncio, mas pela primeira vez sem medo, aliviadas de saber que o padre não mais as assombraria. A vila de Pedra Branca, antes marcada pela submissão, agora respirava um ar novo, misto de liberdade e desconfiança. O coronel Sebastião Menezes, cúmplice do padre, também sentiu a repercussão. Seus aliados passaram a evitá-lo, temendo que a mesma fúria que derrubara o sacerdote se voltasse contra ele. O pacto secreto estava exposto,
E embora Lampião ainda não tivesse ajustado contas diretamente com o coronel, todos sabiam que sua vez estava próxima. O medo se espalhou pelas casas grandes, onde outros coronéis repensavam até onde poderiam ir sem provocar a reação do rei do cangaço. Lampião, por sua vez, não comemorava. Para ele, aquilo não fora vitória, mas necessidade. Reunido com o bando, lembrava sempre que a bala não apaga a mancha do pecado, apenas fecha o ciclo da injustiça. No entanto, sentia que de algum modo o sertão estava mais limpo depois daquele disparo. Nas noites de São João, quando fogueiras clareavam os arraiais e sanfonas ecoavam xotes e baiões, era comum alguém puxar um verso sobre Pedra Branca. Crianças ouviam de seus pais a história de como Lampião havia matado um padre que vendia a fé e cresciam sem saber ao certo se deviam temer ou admirar o homem de chapéu de couro enfeitado de moedas. A repercussão chegou até as capitais. Nos jornais de Recife e Salvador, manchetes estampavam o episódio com tintas sensacionalistas. Para o governo, Lampião era apenas um criminoso, mas para os leitores do interior, a história ganhava outro tom. O contraste entre a versão oficial e o que o povo contava em cordéis e prosas revelava a distância entre a lei escrita e a justiça sentida. Assim, Pedra Branca se transformava em símbolo, não apenas de violência, mas de uma lição dura. Até a batina, quando usada para enganar, podia cair diante do peso da revolta sertaneja. O eco desse episódio seguia se espalhando, deixando claro que o cangaço não era apenas faca e pólvora, mas também uma resposta às feridas abertas por séculos de abuso. Com o passar dos meses, o episódio de Pedra Branca deixou de ser apenas notícia recente para se tornar parte da tradição oral do sertão. Em cada feira de gado, em cada beira de estrada, havia sempre alguém disposto a repetir a história do padre que vendeu a fé e acabou tombando diante do revólver de Lampião. Os cantadores de viola compuseram repentes inflamados, onde versos misturavam indignação e alívio. Se a batina vira arma de traição, a justiça chega na ponta do facão. A memória do sacerdote, que por anos havia sido vista como símbolo de devoção, agora se confundia com a figura de um traidor. Para o povo, já não restava dúvida. Ele havia enriquecido às custas de promessas quebradas, explorando os mais fracos. Em contrapartida, Lampião, mesmo conhecido como bandido perigoso, ganhava um novo traço em sua lenda. Não era apenas o chefe de bando que espalhava medo, era também o homem que ousara enfrentar até a batina quando esta se tornava instrumento de opressão. Nas vilas vizinhas, durante procissões dedicadas a santos como São José e Santo Antônio, o caso de Pedra Branca era lembrado como exemplo de que até dentro das igrejas podia haver pecado. Alguns padres, temendo perder a confiança de seus fiéis, passaram a agir com mais cautela, pregando com humildade e evitando cobranças excessivas. A lição ecoava: a fé não podia ser usada como moeda. Enquanto isso, Lampião seguia sua vida errante de cangaceiro. Continuava temido e perseguido pelas volantes, mas em Pedra Branca e nas regiões próximas, seu nome era pronunciado com respeito. Havia quem jurasse que, depois daquele episódio, ele deixara pequenos sacos de dinheiro em casas de viúvas ou mandara distribuir farinha em épocas de escassez. Verdade ou exagero, essas histórias reforçavam a imagem de um justiceiro rude, mas guiado por um código moral que muitos coronéis jamais conheceram. O impacto também se refletiu entre os coronéis da região. Homens acostumados a mandar e desmandar sobre terras e trabalhadores começaram a repensar seus limites. O recado estava dado. Se nenhum padre escapara da fúria de Lampião, o que poderia acontecer com eles se continuassem explorando sem freio? O medo misturado à admiração
fazia parte dessa nova ordem silenciosa imposta pelo cangaço. Décadas depois, quando Lampião e Maria Bonita foram mortos em Angicos, em 1938, o povo de Pedra Branca recordou com emoção o que havia acontecido em sua vila. O sino da igreja, reconstruída e limpa das manchas de sangue, dobrou em homenagem não ao padre caído, mas ao dia em que o sertão presenciou um ajuste de contas inesperado. Os mais velhos contavam às crianças que ali não fora apenas um crime, mas um ato que revelara a força do povo contra a mentira vestida de santidade. Com o tempo, a história se consolidou como lenda. Em noites de lua cheia, quando os ventos sopravam fortes na caatinga, muitos juravam ouvir o eco distante de cascos e o tilintar de esporas, lembrança do dia em que Lampião entrou numa igreja para pôr fim a um engano. Assim, a memória de Pedra Branca não morreu. Transformou-se em parte da identidade do sertão, onde a justiça, mesmo dura, sempre encontra um jeito de florescer.